Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión estamos viajando a Cono Sur, a un país que aprecio muchísimo y tengo la enorme fortuna de platicar con la profesora Valeria Minin de la Universidad Federal de Viçosa. Entonces, démosle la bienvenida a la profesora y profesora, boa tarde, bom dia aqui no México, tudo bom? Muito obrigado pela aceitação dessa entrevista. Ivan, boa tarde. Eu agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer falar da Sensorial, falar da minha trajetória. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo canal, pela possibilidade dos pesquisadores da área de sensorial poder falar um pouquinho da trajetória deles. Muito obrigada pelo Ah, convite. um prazer. É uma ideia que nasceu somente com o México, mas depois a ideia é falar de toda a trajetória do sensorial, se é possível, a nível mundial, não? Vamos ver. Por enquanto, por favor, se você poderia nos contar sobre sua trajetória profissional, no sentido de qual foi a sua motivação de trabalhar na área sensorial. Eu sou engenheira de alimentos aqui, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Fui fazer o mestrado na Unicamp sobre a Ok. orientação da professora Heloísa Seck. Então, Ah, na área de análise de alimentos, não era análise sensorial. E fui fazer uma disciplina no doutorado, que eu também segui na área de análise de alimentos, fui fazer uma disciplina com a professora Maria Aparecida. entendi. E eu acho que quem teve a oportunidade, tem até hoje, de estudar sensorial com a Cida, Uhum. é, se encanta, né? E aí eu cheguei para a Heloísa e eu trabalhava no doutorado com é, chocolates com adição de diferentes substituintes da manteiga de cacau. Tinha os substituintes e os equivalentes. Então, Uhum. você vê assim, tudo a ver colocar sensorial aí, né? Porque eu trabalhava com desenvolvimento de uma metodologia analítica para determinar. Teve adição de outras gorduras, que é, né, Sim. equivalentes ou no chocolate, que só era só manteiga de cacau. Então, era desenvolver essa metodologia. Fiz a disciplina da Cida, gostei bastante e falei, ai, Luiz, eu quero trabalhar com sensorial também, Claro. vamos para sensorial. E aí, eu coloquei sensorial no projeto, a Cida veio ser minha co-orientadora, e eu trabalhei no doutorado com a DQ. Ok, uau. Então, eu caracterizei o perfil sensorial dos 9 tipos de chocolates que eu processei esse chocolate. Então, eu trabalhei com. Aí começou tudo, né? Concluí o doutorado na análise de alimentos, aí saiu o concurso aqui em Viçosa Aham, para a área de sensorial. entendi. Aí, Uau. aí, aí tem 30 anos que eu estou aqui na UFV, completo ano que vem, eu já estou arredondando, né? Parabéns. 30 anos que eu trabalho, né? Ministro disciplina na graduação e na pós, e trabalho com pesquisa também. Então, é uma trajetória aí que eu falo, foi iniciada pela Cida ali, o amor dela pela sensorial que foi trazendo, me levando por esse caminho que eu acho tão encantador. Uau, quantas lembranças, não? Acredito que muito boas e não tão boas, mas sim, muitas. Quais são as áreas ou aspectos mais importantes que você aprendeu ao longo da sua carreira na avaliação sensorial? Se há algumas em particular. Para mim, a sensorial, eu acho até que a maioria das áreas, mas assim, a sensorial para mim é muito, ela é multidisciplinar. Então, nós, para realizarmos sensorial, nós não fazemos sensorial se não tivermos um conhecimento muito forte de estatística. Então, a estatística tem que estar de mão dada com a sensorial, né? Eu até no meu primeiro dia de aula, eu coloco um slide para os alunos e coloco assim, olha, conhecimento de estatística, vocês têm que saber estatística para fazer sensorial, Com porque certeza. vocês têm que saber planejar o experimento e saber realizar
analisar os resultados depois. Não adianta, se não planejou, não consegue depois querer uma mágica de um método estatístico que vai adequar aquilo que você não fez direito, né? Sim. Eu acho também a sensorial envolvido muito com a parte de administração, né? Então, eu não sei se você sabe que eu tenho 2 livros publicados na área de sensorial. Hum, E esses 2 livros, eles têm professores da administração, né, pesquisadores da administração, da estatística. Então, é multidisciplinar realmente a sensorial, né? E ao final, não adianta desenvolver um produto se não verificar se aquele produto vai ser aceito, né? Porque ele claro. pode ter todas as características em relação à parte química, microbiológica, nutricional, mas se não for aceito, acabou a história, né? Certo. Então, sensorial está sempre ali, né? No, e deve fazer parte, assim, desde o início até o fim do desenvolvimento, né? De um produto. Claro, e nesse tempo, acredito que você confrontou pessoas que falavam, não, sensorial não tem jeito, não é bom. Ao começo, principalmente, não? Mas essa evolução até agora, há mais pessoas que acreditam no sensorial ou ainda tem muita gente que não está acreditando no sensorial? Enquanto a sua experiência. Temos os 2 caminhos. Tem Uhum. situações que eu acho que você também deve ter vivenciado já, da gente ir num evento até, e de repente a pessoa fala que fez sensorial. E Isso. você pergunta, como você fez? Ah, foi o pessoal lá do laboratório que provou. E nós sabemos que isso não é sensorial, né? Exato. É que eu falo assim, é o pessoal do laboratório nem que provou, não, que comeu mesmo, né? Não é? Então, Sim. eu acho que tem isso, sim. Tem pessoas que não colocam sensorial como a ciência que é e que tem que ser seguido todos os requisitos para ser realmente o que elas propõem o que ela é, que é uma ciência. Uhum, uhum. Mas por outro lado, também vejo eh, muitas empresas, eu falo assim, não sei aí, mas aqui no Brasil eu vejo que tem empresas que dão extrema importância sensorial e outras que não, que ainda acham que o dono da empresa é o que é a opinião do dono da empresa que vai contar. Então eu vejo que tem para todo jeito, né? Tem os que dão Claro. bastante importância para a área e os que, né, o que ainda estão, como se a gente falasse da primeira fase da história da sensorial, né? Claro. Certo. Sim, é um caminho um pouco complicado às vezes, né? Mas acredito que a satisfação. Você tem 2 publicações, 2 livros, mais outras publicações em revistas e assim. Mas quando você acha esses, ou procura pelos artigos ou algo que vai contribuir com essas publicações e seleciona ou acha que encontra, desculpa, esses artigos ou publicações, qual é seu sentimento no sentido de vou falar para a revista para que levem seus critérios de aceitação ou vou contatar a pesquisador para ter uma conversa? Qual é se é que há algo que você gosta de fazer? Então, até na pós-graduação, na minha disciplina da pós-graduação, Uhum. eu vou alternando para ir mudando um pouco, né? Assim, Sim. até mesmo para a gente, para não ficar tão repetitivo para a gente que fica. Então, já teve momentos que eu fazia análise crítica, que fazia parte da disciplina, análise críticas de artigos publicados na área de sensorial, Uhum. né? Uhum. Então, eu queria bem que os alunos tivessem esse olhar, tipo assim, não seguir não seguiu a metodologia, não está Ok. avaliando. Existe, e você vê claramente que quem avaliou aquele trabalho não tem conhecimento da sensorial. Pode ter conhecimento na outra parte do trabalho, mas da sensorial não. Então, a gente tem essas questões, sim, que precisam ser olhadas com cuidado, porque tem trabalhos que são publicados que colocam sensorial, mas que não tá ok, não. E aí, então, qual acho que são os
principais desafios, os mais importantes que a avaliação sensorial está se enfrentando hoje, de maneira geral, ou pelo menos desde seu ponto de vista? O que eu entendo como. Eu acho que nós passamos, até me veio aqui na cabeça, vou falar, os pesquisadores da sensorial, eu acho que hoje nós somos sobreviventes da pandemia, além da questão da pandemia, né, que Entendi. graças a Deus nós passamos por ela, É, mas quanto pesquisadores nós somos sobreviventes também, porque foi difícil, porque não se, eu fiquei parada. claro, claro. O que as minhas pesquisas, os meus orientados fizeram? Tudo que estava relacionado com que era online. Então, é Uhum, pesquisa de mercado, né? Não tinha como ir para o laboratório. Como eu ia chamar alguém para tirar a máscara, claro, né? Então, eu acho que esse foi um desafio que eu acho que todos os pesquisadores da sensorial, eu acho que nós enfrentamos assim e foi assim, complicado, porque acaba atrasando as nossas claro. publicações. E o que eu entendo, assim, por exemplo, às vezes, para ir para um laboratório sensorial, outros pesquisadores, outros colegas, aquele produto tem que estar em condição de consumo, Uhum, claro, né? Passar pelo comitê de ética, ter aprovação. E às vezes a gente é difícil convencer que aquilo tem que ser assim ou não vai ser. Então, aqui, né, eu já teve situações de eu falar assim, não, não vai. Faça em outro lugar. claro. Aqui, né? No meu não vai fazer. Eu acho que tem alguns desafios esses, né? Assim, da questão da pessoa entender, como tem que ser sério, sério como todas as outras pesquisas, né? Claro, A parte de planejamento experimental, a parte da análise dos resultados, conduzir as metodologias de maneira correta, né? Nós temos protocolos, né, de como realizar corretamente todas as metodologias, né? Qual é o claro, número de consumidores, qual é o número de avaliadores, né? Então, eu acho que são esses desafios aí. claro. Eu até, no início da minha carreira, sabe, Ivan, os meus colegas do doutorado, eles falavam assim, Valéria, mas você publica muito, né? ¿Para qué? E eu falava assim, é. E eu falava assim, que aí é uma vantagem da nossa área. Veja bem, não é mais. Você não tem que ter um equipamento enorme, você não tem, não é? Então, eu acho que tem esse facilitador aí para nós. Mas temos que fazer tudo com muito cuidado, cautela e com conhecimento da estatística e das metodologias, dos requisitos para realizar adequadamente, né? Não adianta falar que tem um laboratório sensorial se não tem. Igual teve uma vez que, antes de dar aula aqui, eu dei aula numa faculdade particular Ujú, e fui levar os alunos numa indústria. claro, Então, chegando lá, era uma cervejaria. Eles pediram que a gente fizesse uma avaliação sensorial. ujú. Não teve aleatorização. Eh, A primeira amostra foi sempre a amostra da Ok. casa. E a gente com Olha sede, não só. gostou, né? Então, você vê, o planejamento experimental não estava bom, não. Claro. Que ruim. Mas é uma aprendizagem mesmo, né? Eu falo também que quando as pessoas estamos fazendo uma pesquisa para um artigo ou algo, e há algo que não está saindo bem, acho que isso pode ser bom também de fazer um artigo, né? Atenção, Ah, está isso daqui que não é bom. Por exemplo, aham. eu sei que nós não gostamos de falar ou de ler fracassos ou casos de não êxito, mas acredito que é uma boa opção, né? Pode Sim, porque ser. são resultados, por exemplo, se a gente não falar que aquele caminho não deve ser seguido, alguém Exato. vai seguir, né? Então, o Exatamente. artigo tem essa função de falar, olha, não teste isso, porque isso aqui não vai, não deu,
né? A Sim. gente não quer isso, né? Falo que os orientados, eles ficam bem chateados quando chegam nessas situações. Aí eu falo, gente, é resultado, ó. É resultado, né? Então, tem, Sim, valor, né? totalmente. Claro, claro. Tenho muitas perguntas. A primeira é, qual seria seu conselho para alguém que está começando a fazer escritura ou está começando a fazer publicação sensorial, uma área que seja complementar à sensorial? Tem alguma estratégia ou algo que seja uma boa ideia para fechar esse caminho de um jeito muito mais, vou falar ideal, aunque não é ideal, eu sei, mas tem alguma sugestão para isso? Ou não há sugestão para fazer uma publicação? Olha, até eu não sei se eu comentei com você, mas eu sou coordenadora de área do CNPq, né? Da Ok, área de. valeu, sim. E, então, eu tenho visto, né, vejo muitos currículos e tudo. E eu acho que uma coisa muito importante para quem está começando é montar um grupo real de pesquisa, né? A interação entre pesquisadores, isso é muito importante e muito valiosa, né? Sim, Então, é importante eu ter, igual, por exemplo, eu tenho eh, trabalhos com professores de outras instituições, isso é importante, né? É importante a gente ter essa rede, mas que seja realmente uma rede, né, estruturada, né? claro, Então, acho importante ter o cuidado, planejar o experimento de forma correta, escrever também com clareza para que as pessoas entendam o que você está querendo passar, né? Eu acho muito claro. importante. Então, é importante reconhecer nossas limitações, né? Porque eu, por exemplo, não sou experto na estatística, mas se eu conheço alguém que faz estatística, vou falar com essa pessoa. Ou se eu não sei planejamentos, desenho de experimento, ou tenho pouca experiência não sei, mercadotecnia, posso então procurar esse grupo, né? Uhum. Porque ao final sensorial é isso, acredito, é um grupo de pessoas que vai contribuir para algo, né? Pode E ser? é igual por exemplo, essa equipe que a gente tem, trabalha junto da estatística, que isso deu uma força para a sensorial aqui da Uhum. UFP, né, para o meu grupo de Claro, pesquisa. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer trabalhos com pessoas por exemplo, eu gosto mais, a parte que eu mais gosto é a parte quantitativa. Eu não ok, gosto muito do qualitativo, porque eu acho que não é palpável para mim. claro, Não é importante ter um pesquisador, um colega, que vai trazer essa informação que para ele vê com muito mais facilidade, né? Então, sim, é, é muito importante. Eu tenho uma linha de pesquisa que é análise sensorial com cães. ok, uau, É. E eu não entendo nada da parte de cães, eu sou engenheira de alimentos, né? claro, Eu entendo da sensorial. Então, foi um professor da zootecnia que trabalhou junto com a gente. Então, olha a importância. A gente, né? Olha, isso pode ser. Eu estou extrapolando no que eu estou uhum, pensando, claro, e pode vir de resposta do cão, aham, né? claro. Né? É possível, porque a minha orientada, ela teve que me convencer dessa linha de pesquisa. Eu falava assim, os cachorros vão responder, Claro, exato. como a gente vai, né? Então, foi muito desafiador, mas deu certo, ela concluiu, aí tem bons resultados e tudo, Uau, mas só foi possível porque a gente teve o apoio de profissionais que entendem a outra parte que a gente não entende. Então, eu acho que a ciência é isso, é somar conhecimentos, né? que bom.
E tem essa referência? Podem nos compartilhar esse artigo, se já está ou não? Tem a tese, já está Ok. defendida, Ah, tem perfeito. um artigo também, e ela está enviando os outros, né? Mas eu posso compartilhar. Por favor, eu vou colocar na descrição do vídeo também o nome para que as pessoas possam dar uma olhada. Porque é certo, às vezes nós estamos trabalhando em uma só linha de pesquisa. E quando Sim. chega outra é diferente, então é um pouco pânico, né? Mas depois, Nossa, essa me deu um pânico total. claro, claro. Aí, quando eu chamo o Gabriel, professor Ok, da zootecnia. Aí nós reunimos com o Gabriel, eu falei, Gabriel, essa parte, então, toda é com você, né? claro. Para a parte do entendimento. Então, tá. Outra questão, as análises, quando é análise in vitro com rato, Ok. né? Que a gente não experimenta. Nós precisamos, igual eu tenho com o pessoal da nutrição que faz essa parte. Então, Sim, é muito importante a gente trabalhar em grupo, né? E totalmente. só vai enriquecendo mesmo. Claro, claro. Concordo totalmente. Ah, como você acha que a avaliação sensorial contribui para a melhora da qualidade de vida das pessoas, nesse jeito, né? Por exemplo, no caso dos cães, ou no caso do chocolate, né? Na sua primeira pesquisa. Como acha que... Qual foi o benefício para as pessoas normais, um consumidor, por exemplo? Eu acho, é como aquilo, né? Não adianta desenvolver um produto que tenha todas as qualidades nutricionais, microbiológicas, mas que não seja aceito. Então, o produto tem que ser aceito, né? Uma característica uma questão que me veio aqui, nós desenvolvemos uma metodologia aqui, foram duas metodologias que nós desenvolvemos e validamos, que para mim foi muito bom. Eu falo que tudo é uma complementação na vida da gente, né? Eu Claro, comecei com análise de alimentos, desenvolvendo e validando metodologia. Quando eu vim para trabalhar com a sensorial, toda essa parte de validar uma metodologia, eu já sabia como fazer, porque eu fiz claro. na de alimentos. Então, aqui eu desenvolvi duas metodologias, a perfil descritivo otimizado Ok, e a metodologia dos limiares hedônicos. Então, essa metodologia, ela tem assim, todas tem aplicações, né? Mas nessa questão que a gente está falando direto do consumidor, essa metodologia mostra qual a quantidade, o quanto determinou limiares hedônicos, limiar de uhum, aceitação comprometida, limiar de rejeição hedônico. Então, qual a quantidade que você pode, por exemplo, reduzir de açúcar, de sacarose num suco, claro. sem que esse produto tenha comprometimento da aceitação sensorial. Então, nesse trabalho, nós vimos que a adição em média era 9% de sacarose no mercado, nove por Ok, cento de sacarose. É possível reduzir com essa aplicando essa metodologia, foi possível verificar que pode reduzir que até 6,8% de sacarose a amostra tem a mesma aceitação da com 9%. Então, veja bem, olha o benefício para o consumidor, né? Ele vai consumir menos açúcar e vai ter a mesma claro, aceitação do produto. claro. Para a indústria de alimentos, né? Vai estar gastando menos, porque para que colocar tanto açúcar ali? Uhum, uhum, Né? Não, né? claro. Não, esse aí foi uma das aplicações que me veio. Também nessa metodologia, nós estudamos, esse foi reduzir, né? Reduzir sal, reduzir gordura, reduzir. Mas também pode ser adição. Teve um experimento, um estudo, onde nós avaliamos a adição de sulfato ferroso incorporado em emulsão dupla, água, óleo e água, Uhum, o quanto se podia adicionar sem comprometer a aceitação sensorial do produto. Então, claro, essa metodologia ela é bem prática, assim, bem aplicável e é um dos benefícios que traz aí para o consumidor, né? claro, claro. Ok. Então, afinal, é benéfico fazer sensorial, não? Muito. Sou suspeito para falar. Exatamente, exato. Obrigado. É Ok. muito.
Vamos mudar um pouco a entrevista. Vou fazer umas perguntas de jeito 2 AFC. Você tem que responder uma ou outra, se você quiser, Tá, tá? tá. Vou começar com, acho que é o mais simples. Vinho vermelho ou vinho branco? Vinho branco, Teste tetraédrico ou teste triangular? tetraedro, Cidade ou praia? praia. Análise descritivo tradicional ou metodologias rápidas? As metodologias rápidas. Pode Ok, ser o PDO? Pode ser o PDO? ok, pode. Que é o intermediário aí? Exatamente. É, Picanha ou feijoada? picanha. Testes analíticos ou testes com consumidor? Quero os dois, pode não? Pode Teste com o ser. consumidor. Tá, tá, ok. Pão de queijo ou biscoito? Pão de queijo. Mineira, né? É. Testes paramétrico, estatística paramétrica ou estatística não paramétrica? Paramétrica. Brigadeiro ou quindim? Brigadeiro. Mapeamento de preferência ou PLS? Mapamento de preferência. Muito obrigado pelas respostas. É um ensaio, um teste simples, assim como para conhecer as pessoas. Aham. A É, praia. O mineiro sempre vai querer uma praia, eu né? sei, não sou esperto da cachaça, mas acho que Minas Gerais tem uma das melhores cachaças, né? Sim, sim. Então, Sabe que eu fiz o pós-doutorado com vinho, né? sim, pero, Por, mas primeira pergunta. como assim? Por isso a primeira pergunta. É isso, por isso eu falei, é uma mais tranquila. Tá, então, obrigado pelas respostas. Qual acha ou você acredita que são as principais mudanças sensorial do começo da sua atividade sensorial até agora? Há ou não há mudanças? Muitas, muitas. Na parte dos métodos descritivos, era muito igual. Eu apliquei o ADQ, né? E depois, igual aqui, eu desenvolvi o perfil descritivo otimizado, tem Sim. várias agora, Rucata, Rata, né? Várias metodologias, métodos rápidos. É, Antes, a sensorial, ela focava apenas na características envolvendo aroma, sabor, textura, aparência em relação ao consumidor. Hoje a gente já sabe que outras características devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, o ambiente, a cor do recipiente que está sendo avaliado. Igual recentemente, eu vou até apresentar agora num congresso que a gente vai, né, em Em maio. Campinas. Aham. A minha palestra vai falar da música na percepção sensorial. Era a mesma cerveja provada, que foi a mesma cerveja, os consumidores escutando 4 tipos de músicas diferentes. As respostas são totalmente diferentes em relação a atributos e tudo. Então, foi também levado, eu acho que não só características sensoriais, mas também os fatores outros que influenciam a aceitação e a descrição. Então, eu acho que isso foi também um avanço. Eu acho um avanço muito grande em relação aos métodos estatísticos, né? Claro, Então, falou, é uma ciência que vai cada vez mais com mais novidades, mais coisas para a gente estudar, mais questionamentos. É igual eu falo, na hora que nós desenvolvemos uma metodologia e validamos, uhum, você pensa, ó, tem exatidão, precisão, robustez, né? Então, tá jóia. Aí começam as questões, que eu falo que isso é uma coisa boa de pesquisador, né? A gente uhum, sempre está se perguntando, nunca claro. mas como funciona esse método em diferentes segmentos de mercado? Por exemplo, pessoas mais preocupadas com a saúde, menos preocupadas.
como que aplica essa metodologia com delineamento, aplicamos delineamento de blocos completos, como que é se nós tivermos um número maior. Então, é sempre questionamentos. Eu acho que sensorial a gente já avançou muito, 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 e temos muito para avançar, né? Muito para estudar, ainda bem, né? Essa é a minha próxima pergunta. Qual você acha que evoluirá sensorial nos próximos anos? Tem uma ideia? Não, não sei, depende, sempre depende, sabe? Mas não sei. Há uma Eu acho tendência? que é até uma linha de pesquisa minha nova, realidade virtual aplicada na análise sensorial. Ok, Então, interessante. eu acho que é uma linha aí que, além de todas essas que que já vai seguindo, né? Porque é muito importante tudo isso que a gente falou, né? Ele tem que, essas linhas têm que continuar. Mas eu acho que essa parte de realidade virtual, eu acho que vai ser muito importante e eu acho que tem que ser muito estudado, porque eu acho que a gente está meio no começo ainda, né? Uhum. E além dessa pesquisa que você falou da música, tem alguma outra linha que gostaria de compartilhar com as pessoas? Atenção, um spoiler alert, daqui a pouco vai ter uma publicação X ou algo? Qual é a situação atual da Valéria na pesquisa? A gente tem aplicado muito a metodologia dos limiares hedônicos, né? Tem em diferentes condições. Uhum. Essa parte com cães a gente vai continuar, né, a Acredito que trabalhar. sim, mas sim. É, foi um desafio assim para ajeitar, né, e os resultados foram muito, muito interessantes, né? Tem também, eu acho que essa parte estudos com o consumidor, eu acho que isso aí é assim. E uma coisa que eu gostaria, eu gosto muito dessa parte que eu te falei, do desenvolvimento de metodologia. Então, eu já desenvolvi duas, essas duas foram desenvolvidas baseadas em carência na indústria, Ok. sabe? Porque o que acontecia? Eu era chamada para dar cursos, ensinar a metodologia tradicional. E eu ia, mostrava como fazer o treinamento, como que selecionar pela poder de discriminação, repetibilidade, tudo aquilo que a gente sabe, né? E aí eu tinha uma impressão que quando virava as costas, que aquilo não ia ser viável para a indústria. Aí comecei a pensar o que a gente poderia fazer. E aí desenvolvemos o perfil descritivo otimizado, que pela forma de apresentar as amostras, você exclui o treinamento, porque eles têm o material de referência na cabine. Então, foi bastante interessante, a gente trabalhando muito, muito com ela, e ela é muito aplicada, né, até fora do Brasil, tal. Sim. Mas então eu também gostaria, nessa linha aí, de trabalhar com desenvolvimento de novas metodologias, né? Sempre estudando a parte de estatística, que eu gosto bastante, então. Eu acho que é por aí. Eu até coloquei aqui estudo com realidade virtual, desenvolvimento de método. Outra coisa que eu tinha sido um trabalho é estudo das emoções. Ok. Agora uma orientada minha vai defender o final do mês que ela desenvolveu um questionário que chama EmoCoff, Ah, para ok. avaliar emoções em café. Uhum. Então, acho que Hum, é por Interessante. aí. É. Se querem fazer o teste aqui no México, a gente conversa e podemos combinar algo também. Ai, Interessante. que bom. Que bom. É. Infelizmente, estamos chegando à parte final da conversa. Eu gostaria de fazer esse exercício mais uma vez, provavelmente frente a frente lá, como um chopinho por aí ou algo, e será um prazer. Mas gostaria de saber sua opinião no caso de quais são as habilidades ou conhecimento que alguém deve ter se gostaria de trabalhar em sensorial, ao começo da sua carreira.
Há algo que você pode falar dizendo, falando assim, tem que ser X, Y, uma personalidade desse jeito. Há algo que se possa falar? Em relação à personalidade, eu julgo que pessoas que são mais extrovertidas, elas têm mais facilidade Hum, né, de conduzir testes sensoriais. Porque a gente não fica, nós estamos num ponto da carreira que a gente já não vai muito para o laboratório, mas nós já fomos bastante, não é? certo. A gente orienta, né? A gente não executa a pesquisa, que não dá, né? Nós não temos, não dá mais tempo. Mas eu acho que quem vai fazer sensorial, ele tem que, é bom que seja uma pessoa, não Claro, precisa ser tão extrovertida, mas assim, né? De mais fácil comunicação. Que seja uma pessoa também, é muito importante na sensorial a gente ter paciência e saber que a pessoa está indo lá para fazer o teste. Eu lembro que quando eu fazia o doutorado, tinha um colega que ele falava assim, para o provador, que na época a gente chamava de provador, né? Agora já claro, mudou, já foi de mudou julgador tudo. para avaliador. É. E aí ele chamava e a pessoa demorava, porque todo mundo tem os compromissos, e ele falava, nossa, mas você demorou, hein? E eu falava para ele, olha, se eu fizesse parte da sua equipe, eu não voltava mais. Claro, claro. Então, eu acho que tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com sensorial, né? Mas que é uma ciência encantadora e que essa questão da gente poder, a gente tem contato com muitas pessoas, né? Certo. Então, em muitas áreas, então eu acho assim, fascinante sensorial. Totalmente, concordo. E você adora sensorial ou odia sensorial ao começo É, da decisão, não? Sim, é. concordo. É, porque a gente vê até que tem colegas que, nós, né, na universidade, que você vê, não teria perfil para essa. Sim, sim. Mas se é introvertido, não caia na desesperação, porque eu sou uma pessoa introvertida também. Então, ao Uhum. começo foi difícil, né? Se falar Sim, com os painelistas, com os consumidores, para mesmo uma palestra, ficava um nervoso, né? Na verdade. mas Interessante. a gente vai controlando, não vai? Porque, assim, às vezes a pessoa não gosta, porque às Sim, vezes é tímido, mas se expõe, né? Com exato. dificuldade, mas vai, né? É E, exatamente. assim, com dificuldade interna, né? Porque às vezes as pessoas nem percebem, não é? Mas vai. Agora tem gente que não gosta, que não quer muita Sim, conversa, né? E você tem que conversar, tem que chamar. Igual eu tenho uma orientada que está trabalhando com realidade virtual agora. Hoje ela entendo. me ligou. Ah, professora, desmarcaram dois, né? Dois, não tem problema não, liga para eles, porque deve ter tido algum problema. Não, teve, explicar. Então você tem que ter jogo de cintura, né? Mas é muito bom. Claro, claro. Bom, é, professora, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar ao momento exato em que você está a ponto de conversar ou começar com seu trabalho sensorial, e você vai para esse ponto, quais seriam as palavras para a Valéria desse tempo? Pegue esse caminho, que esse caminho é bom. Ótimo, bem. Obrigado. Alguma publicação, livro, pôster, eu sei todos, mas que você gostaria de recomendar às pessoas que assistam essa entrevista? Meus que você está falando, Em já geral, por supuesto, os tem, seus. tem os tradicionais, né? Que são o do Lance, né? Que é livro, né? É, em inglês e tudo. E os livros que eu tenho, que aqui são publicados, inclusive tem uma polêmica, eu tenho uma orientada que ela foi para a Argentina, e ela falou assim, professora, cheguei lá, era da graduação, cheguei lá, o seu livro estava em cima da mesa, fiquei tão feliz, eu falei, eu também, né? Claro, Aí, assim, aqui em casa, eles falam, você tem que publicar seu livro em espanhol e em inglês, né? Que é totalmente. um deles, nós estamos indo para a sexta edição, quinta edição, e o outro está indo para a terceira edição, né? Parabéns.
Não é a análise sensorial, estudos com o consumidor, e a análise sensorial descritiva, então, que aborda essas. Acho que eu vou pegar a hora que esteja lá no Brasil, então, né? Ok, tem alguma mensagem final que você gostaria de compartilhar como público do canal sobre a importância da avaliação sensorial, sua trajetória? Olha, a mensagem que eu deixo aqui é que façam o que vocês se identifiquem para fazer bem feito. A sensorial é uma ciência e como ciência tem que ser cumprido vários requisitos Uhum. e é uma ciência fantástica, mas a gente precisa de fazer, né, seguir os requisitos e fazer para valer realmente, né? Então, é isso que eu acho, assim, façam o que gostam e para fazer bem feito, né? Que bom, sim, muito obrigado. Há mais alguma coisa que você gostaria de falar de sua experiência ou da área? Eu não sei, assim, eu falo assim, eu acho que deu para ver o tanto que eu sou apaixonada por sensorial, né? Tá, E tá, totalmente. eu gosto muito e eu tenho vários alunos, ex-orientados, que eu falo, é muito difícil ex, que para mim os orientados são sempre, que hoje são pesquisadores na área de sensorial, né? Tem do Pará ao Rio Grande do Sul, né? Então eu acho, assim, mas sensorial é muito incrível mesmo e muito prática. Eu acho que se encaixa não só na alimentos, na química, indústria farmacêutica, cosmético, e a gente tem alunos assim, em várias áreas, né? Então, isso e Qual é o sentimento de você quando olha uma pessoa que foi aluno sul e trabalha na indústria sensorial? Qual é a sua emoção? ai, é muito prazer. É assim, eu falo que é muito bom você ver, igual tem um aluno que trabalhou aqui e tal, e recente eu tive contato com ele, e ele falou, ai, professora, lembro tanto das coisas que você falou, né? Então, assim, é muito gratificante. Eu acho que o ensino e a pesquisa, e a gente vê, assim, os frutos, né, espalhados, assim, é muito gratificante mesmo. Eu acho que eu não me vejo em em outra profissão. Até, assim, a minha família é toda do comércio, toda do libanês trabalha no comércio, né? Então, eu Claro, falo gente, até dono de restaurante, é dono de empresa, todo mundo no comércio da cidade. E eu falo que eu fui para um lado diferente, mas estou bem feliz com a escolha, né? claro, Então, totalmente. Sim, é você muito fala e expressa muito bem seu trabalho, no sentido de estar gratificada pela vida mesma, né? é verdade. Bom, eu gostaria de agradecer novamente, professora, de seu tempo, que é algo muito valioso. Sua contribuição também, e acredito que as pessoas que assistam a esse vídeo vão enriquecer com o seu conhecimento e experiência. Então, muito obrigado. É um prazer sempre por falar com você e a gente se encontra daqui a pouco, né? Não? Maio. Em maio nós estamos nos encontrando. Ivan, eu aqui agradeço, é um prazer. Eu, assim, sou apaixonado com sensorial e poder falar da sensorial e poder mostrar que é possível a gente realizar nos realizar profissionalmente, realizar nessa linha, né, com essa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Un placer, como siempre. Muy obrigado. Y a ustedes, muchas gracias por vernos. Los esperamos en el siguiente capítulo de Diálogos Sensoriales. Si les gustó, denle click en like, compartan y si no, no digan nada. Muito obrigado. Até a próxima, profesora. Tchau, tchau. É. Tchau.